Mais do que nunca, Toretto está focado em cuidar de seu filho e de sua família. Porém, as coisas não vão ser fáceis, já que agora Dante, filho do ex-traficante Herman Reis, morto no Rio de Janeiro 5 filmes atrás, aparece em busca de vingança, mas não qualquer vingança. Ele não quer apenas a morte de Toretto, ele quer o sofrimento. Essa é a sinopse, basicamente, do filme Velozes e Furiosos 10, parte 1, novo filme da franquia Velozes e Furiosos, que estreou no cinema nessa quinta-feira e que eu quero comentar um pouquinho com vocês. O meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. Se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo para ajudar. Bem como, dá uma olhadinha na descrição, porque tem os links para minhas redes sociais e também para meus livros. Eu sou escritor, curte literatura fantástica, curte suspense policial, terror, dá uma chance aí para meus livros, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar a falar um pouquinho da obra. Bom, falando um pouquinho sobre essa primeira questão que eu falei, né, Velozes e Furiosos 10, parte 1. O filme, quando ele começou a ser desenvolvido, a pedido da Universal, foi dividido em duas partes. Então foi colocado que teria o último capítulo da saga Velozes e Furiosos. Claro que vai ter spin-off pela frente, a gente sabe que eles não vão abandonar uma coisa que dá tanto dinheiro. Mas esse núcleo principal, envolvendo principalmente o personagem do Toretto, vai ser o último, e a priori, né? E dividido para dividir em parte 1 e parte 2. Só que recentemente, né, o Vin Diesel deu uma entrevista dizendo que depois de assistir o primeiro corte ali do parte 1, a Universal perguntou se não dava para fazer uma trilogia. Então, vamos ficar aguardando, porque deve vir o parte 2. Na verdade, sim, o parte 2 com certeza vem, até porque o filme acaba de maneira bem incompleta, digamos assim. Mas, né, existe até uma possibilidade de uma trilogia dessa última parte de Velozes e Furiosos 10. Enfim, meio confuso, mas deu para entender. Dito isso, vamos falar primeiro do grande ponto negativo da obra, para depois abordar no que ela se destaca. O ponto negativo seria necessariamente o roteiro, que por mais que o roteiro nunca tenha sido forte de Velozes e Furiosos, talvez lá no início tenha sido um pouco mais elaborado, ele nunca se preocupou muito em fazer sentido, nem nada do tipo, porque realmente o filme se apoia nos absurdos, e aqui o filme tem seus absurdos e não tem nenhum problema necessariamente nisso. O problema do roteiro não é essa questão, não é você absurdo ou algo do tipo, porque isso a gente já espera da franquia. O problema do roteiro é porque, assim, nos primeiros 15 minutos ele apresenta uma história, depois ele simplesmente larga a mão dessa história e vai colocando ali cena atrás de cena. Enfim, é um filme bem desconjuntado nesse sentido. Mas, falando agora um pouquinho do ponto positivo, já que, como a maioria das pessoas realmente não vai se importar muito com a história de Velozes e Furiosos no final das contas, mesmo que fosse uma história mínima, já seria algo melhor. A ação é muito boa. Como eu falei, tem os absurdos já clássicos da franquia, tem uma cena ali que é uma espécie de Rocket League em Roma, que eles estão ali com uma bomba gigante, uma bomba grande em formato de bola, e o carro vai batendo, enfim, muito da hora, muito legal, isso não tem como negar, é divertido. Velozes e Furiosos sempre foi marcado por ser essa farofa gostosa, divertida de se assistir. Só que tem uma coisa que, no meu ponto de vista, é algo bem interessante, que nesse Velozes e Furiosos 10 ele dá um passinho um pouco para trás no absurdo, ele tem sim essas coisas absurdas que desafiam qualquer lei de Newton, mas ao mesmo tempo ele está um pouquinho mais próximo da metade ali da franquia, tanto ali dos primeiros até mais ou menos o quinto e o sexto, que era mais ali questão de corrida, perseguições, etc. Absurdas, mas ainda assim nesse sentido. Porque depois a gente sabe que depois envolveu submarino, envolveu até viagem para o espaço. Nesse sentido, deu um passinho atrás que para mim me agradou bastante. Eu acho que esse um pouquinho mais de pé no chão dentro do que é possível de Velozes e Furiosos funcionou bem. O elenco é empolgante, isso sempre foi dentro de Velozes e Furiosos. A gente tem vários nomes: Charlize Theron, Vin Diesel, o próprio The Rock, que já trabalhou na franquia e deve voltar. Enfim, tem todos esses nomes que são conhecidos do público, mas o grande destaque vai para um novo personagem, que é o personagem do Jason Momoa, que é o nosso vilão, o Dante. Ele talvez seja o melhor vilão dentro de Velozes e Furiosos, porque os outros vilões eles sempre foram muito descartáveis. O próprio pai dele, né, o Herman Reis, que foi o vilão lá do Velozes e Furiosos 5, era um traficante genérico, descartável. Ele aqui, ele tem ali, né, um estilo meio loucão, ele é mais imprevisível, ele tem todo aquele toque, digamos assim, de carisma físico e de personalidade que o Jason Momoa, que o Momoa tem. Então, no final das contas, ele é um dos melhores acréscimos que a gente teve para a franquia, e sendo o último capítulo, digamos assim, ainda bem que a gente vai ter 3 filmes aí com ele pela frente, ou pelo menos mais 2.
No final das contas, a gente tem em Velozes e Furiosos um filme que busca ganchos com o passado para trazer aquela certa nostalgia. Digamos assim, um filme que fica na régua da franquia, não é o melhor filme entre os Velozes e Furiosos, mas também está longe de ser o pior. Ele sim carece de roteiro totalmente, mas entrega o divertimento que o fã de Velozes e Furiosos espera. É um filme completo, poderia ser mais bem trabalhado, mas ainda assim é divertido. Então, eu recomendo Velozes e Furiosos para quem é fã. Se você não é fã de Velozes e Furiosos, aí realmente não compensa assistir, porque aqui é um filme feito para os fãs da franquia. Bom, pessoal, era isso que eu quero comentar com vocês hoje. Espero que vocês fiquem bem. Até a próxima e tchau, tchau.